Oremos ao Senhor. Ó Pai bendito, Deus eterno, aqui estamos, meu Deus, nesta dimensão e entendemos, Pai, que há um propósito do Senhor para a nossa vida aqui nesta terra, Pai. E são tantas as lutas, são tantas as coisas que acontecem na nossa vida, meu Deus, e nós podemos perceber que há um grande adversário tentando atrapalhar a nossa vida, Pai, muitas vezes colocando enfermidade em nosso corpo físico, muitas vezes colocando preocupações em nossa mente, ó Pai bendito, muitas vezes trazendo algum tipo de opressão espiritual, mas Pai, conforme a palavra que o Senhor tem revelado aos nossos corações, meu Deus, é que nós temos vencido através da revelação, Pai. Que o Senhor nos ajude nesta noite a crer em Tua palavra, meu Deus, a crer que nós somos filhos e filhas do Senhor, Pai, e que o Senhor vela por nós e o Teu poder permanece o mesmo para sempre, Pai. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não nos deixa, Senhor, cair no engano do diabo, quando em nossa mente tenta trazer todo tipo de incredulidade para contigo, Senhor. Nós cremos que Tu és um Deus vivo, verdadeiro e poderoso. E que Tu estás aqui nesta noite, ó Pai, para nos ajudar e nos abençoar. Por isso, meu Deus, nós temos confiança que o Senhor ouviu as nossas orações. E cremos de todo o coração que Tu és mais do que suficiente, meu Deus, e é sobre todas estas coisas aqui apresentadas, Pai. Em Ti confiamos, meu Deus, nesse momento nós vamos abrir, meu Deus, e ler a Tua palavra santa e entendemos que só o Teu Espírito Santo, Pai, é que pode revelá-la aos nossos corações. Portanto, Te pedimos, Senhor, que os nossos corações estejam completamente rendidos ao Teu Espírito Santo. Se alguma mágoa, alguma intriga, alguma coisa que está em nosso coração, que está impedindo que o Teu Espírito Santo reine sobre ele, Pai, que o Senhor possa tirar nesta noite do nosso coração. Tira todo o nosso ego, nosso egoísmo, Senhor. Nós queremos nos humilhar perante Ti, sofrer as aflições que Tu sofreste, Pai, e ter o nosso coração livre para que o Teu Espírito Santo habite e revele a Tua palavra, Senhor. Tudo entregamos em Tuas mãos, confiamos em Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós Te pedimos, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Deus continue abençoando todos vocês. Nós só temos a agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Cada oportunidade que Deus nos dá, irmãos, nós devemos aproveitá-la com todas as nossas forças. O que nós pudermos fazer para aproveitar a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, nós devemos nos esforçar para isso. Vai chegar um momento em que não mais vai haver essa palavra sobre esta terra. E talvez nesse momento, se nós não aproveitamos o agora, talvez nós ficaremos para trás e um dia precisaremos ouvir isso e não mais terá isso para nós ouvirmos. É por isso que é importante que nós aproveitemos o que Deus tem feito para nós. Deus é fiel para conosco. Ele sempre tem a Sua palavra, Ele traz a Sua palavra para que nós possamos nos preparar e fugir dessa grande tempestade que se aproxima. Amém? Sabemos que há um final para este mundo. E a graça de Deus tem nos chamado e nos escolhido para fugir deste grande final que virá. E ter a vida eterna e estar com Ele para sempre. Pense nisso, irmãos. Como Deus foi bom para com a nossa vida e está sendo bom. E está nos dando esta certeza para nós vencermos. A fé é uma certeza que Deus dá em nosso coração.
E a fé vem pela revelação da palavra, o profeta diz. Deus revela, Deus quer revelar, Deus quer convencer você de que você é um filho dele e que eles têm tudo preparado para te ajudar em qualquer coisa nessa terra. Amém? Quando você está convencido disso, nenhum problema vai ficar na sua frente. Você sempre vai marchar adiante, porque você sabe que Deus tem um propósito na sua vida aqui. Como é que você sabe disso? Ouvindo a palavra. É Deus te revelando quem você é. O que você deve ser aqui. O que Deus diz aqui que você deve ser, o diabo vai tentar impedir você disso. Mas se você tiver fé, você vai falar a palavra, você vai seguir adiante, tudo vai ter que sair da frente para você cumprir o que Deus disse a respeito da sua vida. Amém, irmãos? É esse tipo de fé que nós devemos ter. E nós só podemos receber ela ouvindo a palavra. Cada vez que ouvimos a palavra, mais dessa fé vai sendo gerada em nosso coração e mais a gente se torna forte para glorificar a Deus. Amém? Um cristão, ele glorifica a Deus. Não glorifica o diabo com murmúrio. Eu estou acabado, eu estou isso. Não. Mesmo na prova, na situação difícil, um cristão, ele está cantando louvores para Deus. Amém? Porque ele é um cristão forte, que ouve a palavra, que tem fé. Ele só abre a boca e da boca dele sai coisa para glorificar o nome de Jesus. Amém? Já o cristão fraco é só se lastimando, se lamentando, murmurando. É só coisa para aumentar a glória do Satanás. O diabo gosta, fica batendo palmo. Mas um cristão forte, não. Pode estar a tempestade que tiver no barco, mas ele sabe que ele estando com Jesus, tudo está resolvido. Amém? Glorifiquemos ao nosso Deus. A nossa vida está aqui para glorificar a Ele. Amém, irmãos? E Ele sempre é fiel para nos ajudar em qualquer situação da nossa vida. Amém? Nós vamos ficar de pé nesse momento. Todos já são de casa. Vamos ler a palavra no livro de Lucas, capítulo 1, verso 26. Depois nós vamos ler em Mateus 16, verso 16 também. Em diante. Vamos ler primeiramente Lucas, capítulo 1, verso 26 em diante. Bem conhecido essa escritura. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão?
E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos ler agora, irmãos, Mateus 16, verso 16. Em diante. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então, nós vamos orar novamente e pedir a Deus que nos abençoe nesse momento. Bondoso Deus, Pai Santo, nós cremos na Tua presença, Senhor, e nós recorremos a Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Que o Senhor possa, meu Deus, ungir os lábios daquele que fala e o ouvido daqueles que ouvem, meu Deus, com o mesmo Espírito, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, para a Tua glória. Amém, Jesus. Poder sentar, irmãos? Então nós vamos falar, eu tinha colocado um tema, o anjo revelador está aqui. Mas depois eu quis mudar este tema. Eu creio que Deus encaminhou para mudar esse tema. E o tema que a gente vai colocar é a virtude do Altíssimo. Esse é o nosso tema nessa noite. A virtude do Altíssimo. Aqui nessa escritura nós já temos falado ou pregado em outros dias, e eu creio que os irmãos estão bem familiarizados quando a gente lê, mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas, alguns pontos que tem nesta palavra, o qual nós devemos nos aprofundar e saber, ou requerer, ou desejar da parte de Deus, o significado profundo desta palavra. Porque aqui nós vemos o que o profeta chama de um tipo da noiva do tempo do fim. Ele compara essa noiva à igreja, nós sabemos que a noiva é a igreja, ele compara como aquela virgem. Porque aquela virgem, a ela foi trazida a palavra, e essa palavra, como nós vamos ler adiante, era para manifestar o próprio Deus aqui na terra. Amém? Então, da mesma forma, essa noiva do tempo do fim, a qual é tipificada ali naquela virgem, também deve ser uma virgem e também deve manifestar o mesmo Deus aqui na terra. Amém, irmãos? Então aqui nós vamos ver que esses pontos importantes, que quando Deus quis realizar esta grande coisa, ou quis se manifestar na terra, primeiramente existia uma promessa da parte de Deus. Uma promessa, uma profecia na palavra. Deus, ele é um Deus que cumpre promessas. Amém, irmãos? Certamente, Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então isso nos dá uma certa segurança. Porque tudo que disserem que Deus vai fazer, nós temos que achar isso de alguma forma na palavra do Senhor. Amém? Não posso chegar aqui, ou qualquer pregador, e dizer para você, Deus vai fazer isso e isso.
onde é que está escrito que ele vai fazer isso e isso? Essa deve ser a pergunta de cada um de nós. Amém? Porque Deus sempre ele está cumprindo promessas que ele fez. Promessa, claro, é feita antes de acontecer tal coisa. Amém, irmãos? E aqui, quando Deus veio cumprir esta promessa que tinha na palavra, ele enviou um anjo a uma virgem. Este anjo trouxe a semente da palavra da promessa de Deus. Amém? E essa semente da palavra da promessa de Deus, ela tem que sair do plano espiritual e se tornar carne no nosso meio. Se manifestar a palavra de Deus. E para que essa palavra se manifestasse, Deus foi a essa virgem. E o anjo saudou ela e disse, tu sois bendita entre as mulheres. É a graça de Deus. Não é porque nós somos bonzinhos ou melhor do que outras pessoas, não. Isso foi a graça de Deus. Por isso nós devemos, irmãos, estar completamente agradecidos a Deus pela sua graça na nossa vida. Se foi de graça, não é o nosso merecimento de forma alguma. O único merecimento, eu costumo sempre dizer, até um pouco forte, mas a única coisa que a gente merece é a morte porquanto nós somos pecadores, ou éramos pecadores. Então nós merecíamos a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então você merece esse salário. Mas quando Deus traz a salvação ao nosso coração, quando traz a sua palavra, isso foi a graça de Deus na nossa vida. Foi de graça que Deus nos deu. Então ele disse, agraciada sois. O anjo primeiro tomou as palavras de promessa de Deus. Logo trouxe para essa virgem. E logo ela deve, para que isto aconteça, ela deve aceitar a semente de Deus no seu ventre. Este é um grande mistério que o profeta fala em outras mensagens. Que a mulher, ela quem tem o poder de dizer o sim ou não. Eu creio que os irmãos adultos casados sabem do que eu estou falando. A mulher quem tem o poder de dizer o sim para o varão. O varão quer colocar a sua semente na mulher, mas se ela rejeita aquele varão e aquela semente, jamais nascerá filho algum nessa terra. Amém? A não ser quando é, lá no mundo lá fora, o demônio que faz aquela coisa forçada. Mas a mulher, ela tem o poder do sim. O profeta fala isso na mensagem casamento e divórcio. Então, ali estava representando que a semente de Deus, isso espiritualmente falando agora, ele veio trazendo a sua semente. Deus sendo varão tinha a sua semente. E ele precisava de um ventre. E ele foi a ela, a Virgem Maria, aquela mulher naquele tempo, para manifestar a Deus. E o anjo foi, levou a semente de Deus para ela, mas ela teve que dizer, eu aceito, Senhor, conforme a tua palavra. Amém? Veja que o anjo trouxe a promessa da palavra, trouxe a semente do varão que era Deus, e veio aquela mulher, e ela aceitou aquela semente. Mas quando ela aceitou aquela semente, logo veio a pergunta. É outro ponto. Nós vimos o primeiro ponto, que um anjo trouxe a semente. É importante nós frisarmos isso, porque aquilo é um tipo do que está acontecendo ou que tem acontecido hoje, para nós, como sendo essa virgem tipificada ali. Quantos creem que é a noiva, que você faz parte dessa virgem, dessa igreja, noiva? Amém? Então, veio esse anjo e trouxe a semente. Apesar dela ter aceitado a semente, mas ela disse, como poderá acontecer isso? Não é verdade, irmãos? Veja que ela disse, como poderá acontecer isso? E o anjo respondeu para ela e disse, a virtude do Altíssimo, o Espírito Santo fará sombra sobre ti. Amém? Para que a promessa de Deus, essa semente da palavra,
quando ela entra em um ventre, é necessário ainda o quê? Primeiro a pessoa que recebe a palavra, aceitá-la em seu coração. Quando a palavra vem a você, quando Deus traz a semente da palavra, você vai aceitando aquilo no seu ventre. Então é necessário o que agora, depois de ter recebido a semente? Que a sombra do Altíssimo, ou a virtude do Altíssimo venha na sua vida, para fazer essa palavra se manifestar. Amém? Vocês estão captando cada coisa? E outro ponto importantíssimo para nós entendermos hoje. Nós sabemos que quando os discípulos andavam no caminho de Esaú, eles andavam tristes. Mas por que aconteceu isso? Por que dessa maneira? Oh meu Deus, por quê? E Jesus chegou e começou a mostrar a ele. Tinha que ser exatamente dessa maneira. Para que o plano de Deus se cumpra. No plano de Deus, irmão, não há falha. O tic-tac de Deus está exatamente no lugar. E esse ponto é muito importante para nós que temos crido nesse mensageiro, como sendo o verdadeiro mensageiro de Deus. Porque aqui diz que quando o anjo explicou a ela e disse para ela que a virtude do Altíssimo te cobrirá, o anjo se ausentou dela. Amém? Captaram? A ausência do anjo. O anjo se ausentou dela, mas o anjo já tinha dado a semente da palavra para ela. O anjo não foi embora deixando a metade das coisas, não. O anjo já tinha dado a semente da palavra, ela já tinha aceitado a palavra, e o anjo disse, e ela perguntou, mas como anjo de Deus? Como pode acontecer uma coisa como essa? E o anjo disse, a virtude do Altíssimo te cobrirá. Amém? Então veja que o anjo, quando disse isso, o anjo se ausentou dela. Mas a palavra de Deus se cumpriu e o filho nasceu. O Deus se manifestou. Quando nós pensarmos o filho nascer, lembre-se, é Deus se manifestando aqui na terra. Amém? Então, para que esse filho nasça, nessa noiva espiritualmente falando, Deus, o próprio Deus, o mesmo Espírito, vai se manifestar aqui para terminar o seu ministério terreno aqui na terra. Amém? Então veja, irmãos, que o anjo se ausentou. Talvez eu possa pensar naqueles irmãos que andavam com o profeta, com o irmão Brana, que estava ali, e naquela empolgação da mensagem, e a palavra sendo pregada, e coisas tremendas, e Deus trabalhando. De repente chega uma notícia, o profeta de Deus está hospitalizado, está morrendo, um acidente de carro, que coisa terrível, meu Deus, por que isso? O que é que está acontecendo? Não era para ser assim, não estava tão bom, o profeta estava aqui, seu ministério, ele disse que tinha começado a terceira puxada, lá na abertura dos selos, Deus, e por que isso? E agora? Irmãos, Deus sempre revela a sua palavra para nós. Veja o tipo perfeito que nós vemos na Bíblia. O anjo se ausentou de Maria. Mas antes que o anjo se ausentasse, ele deixou a semente da palavra de Deus para o ventre dessa noiva. Amém? E agora? O anjo não está aqui. O anjo que trouxe a palavra não está aqui. Mas o anjo que manifesta a palavra, esse está aqui conosco. Quantos creem que ele está conosco nessa noite? Ele é quem faz sombra sobre a palavra que foi falada por esse anjo daqui. Vocês estão captando, irmãos? Veja o tipo da palavra de Deus. Então, nós vamos ver, primeiramente, que semente é essa que esse anjo trouxe. Esse anjo, ele veio trazer a semente da palavra falada de Deus. A semente da palavra falada. Cada mensageiro de Deus mais sobressalente. O irmão Brana fala sobre Moisés e sobre Paulo, como sendo os homens que escreveram a Bíblia principalmente. Quantos já leram isso? Na mensagem O Desvelar de Deus.
Captem bem isso, irmãos. Esse anjo visitou a esses homens para trazer a palavra. E o mesmo anjo que fala a palavra na boca desses homens é o mesmo anjo que vem para cumprir a palavra que os homens falaram. Vocês estão compreendendo? Então veja, quando Deus quis escrever a sua palavra, as suas promessas, a sua semente, Ele teve a estes homens aqui. Veja, o irmão Branda mostra na mensagem o Desvelar de Deus, parágrafo 296. E Paulo escreveu o Novo Testamento. Lembre-se, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles somente escreveram o que viram. Mas Paulo tinha a revelação. Ele a arrancou, pois ele se encontrara com a coluna de fogo, ele mesmo. E pense, a mesma lá, José, todos eles escreviam o que acontecia. Cada um escreveu lá naquele dia. Mas quando Moisés apareceu em cena, ele tinha a revelação. Ele se encontrara com a coluna de fogo. E ela foi revelada a Moisés como Gênesis. Ele escrevera os primeiros 4 livros da Bíblia. Moisés escreveu. Está correto? Pois ele se encontrara com Deus na forma da coluna de fogo. Velado na coluna de fogo. Quando Paulo se encontrou com ele na estrada, os discípulos apenas escreveram o que eles viram fazer. Mas Moisés tinha revelação. Desceu no Egito por 3 anos e estudou. E viu aquele Deus do Velho Testamento, era Jesus do Novo, a revelação. Eu não fui desobediente à visão celestial. Isso mesmo, correto? Amém? Veja, irmãos, o profeta está dizendo, nós estamos vendo aqui o primeiro ponto que eu falei para os irmãos. Que o que Deus vai fazer tem que estar na palavra. Amém? Então, quando Deus foi escrever o Antigo Testamento, esse anjo revelador veio primeiramente aquele mensageiro Moisés. Moisés tinha revelação. Diz que José, os outros patriarcas, eles escreveram o que viram. Mas Moisés recebeu uma revelação direta na montanha desse anjo. E falou a palavra da semente. A palavra falada é uma semente desse anjo. Vinda desse varão, desse anjo. Então, Paulo, quando veio, também escreveu o Novo Testamento. Irmão Brando disse que Mateus, Marcos, Lucas, os outros apóstolos, eles escreviam o que eles viram andando com Jesus. Mas os irmãos sabem que Paulo nunca andou com Jesus. Paulo teve um encontro com Jesus quando ele já não estava aqui no seu ministério terreno, mas quando ele estava no seu ministério celestial como anjo do pacto, o anjo revelador. Amém? Quando ele ia no caminho a Damasco, apareceu esta grande luz. Ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. O mesmo Jesus que andou aqui há 2000 anos atrás num corpo de carne, é esse mesmo Jesus que voltou à forma do Pai, do Espírito, para trazer a revelação a Paulo. E Paulo escreveu o Novo Testamento. Moisés escreveu, Moisés se encontrou com o anjo e escreveu o Velho Testamento. Paulo se encontrou com o anjo e escreveu o Novo Testamento. Mas o irmão Brana se encontrou com o anjo e falou a palavra do momento. Não escreveu. Porque o que o irmão Brana veio trazer para revelar, o que o anjo, ao encontrar o mensageiro, o anjo celeste, encontrar o anjo terrestre, veio trazer, foi uma revelação misteriosa que nem escrito estava na palavra. Quantos sabem que havia uma parte na Bíblia que não estava escrito, mas que era a palavra de Deus? Amém? O que está aqui escrito foi escrito por Moisés no Antigo Testamento e Paulo no Novo Testamento, depois de se encontrar com esse anjo celeste. Não é verdade, irmãos?
quando Moisés se encontrou com o anjo celeste, ele foi logo escrever o Antigo Testamento. Quando Paulo encontrou-se com o anjo celeste, ele foi escrever o Novo Testamento. E o Novo Testamento estava onde? Embutido por baixo da mensagem de Moisés. Amém? E quando Paulo deu isso aos fariseus, ele disse, não, isso é invenção sua. Vai ficar com Moisés, nós vai ficar com a palavra escrita. É difícil para o homem receber a palavra quando vem do trono, fresquinha na hora. Ele sempre aponta para o passado. Mas Jesus disse, se vocês crescem na palavra que Moisés escreveu, crerem em mim, porque eu sou aquela palavra que ele falou. Amém? Então, quando o anjo se encontrou com Paulo, ele escreveu esse Novo Testamento. Mas quando ele encontrou-se com o irmão Brana, ele não mandou o irmão Brana escrever, mas falar a palavra. Aqui a gente tem a palavra falada de Deus. Esta palavra, esta mensagem que nós temos na mão, era algo que nem estava escrito. Por quê? Não estava escrito, porque quando João, o profeta, que veio escrever o Apocalipse, ele chegou ali, onde está aquele acontecimento, aquela nuvem ali que aparece naquela foto, nós sabemos que foi o encontro do irmão Brana com esse anjo do pacto descendo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Quantos creem nisso, irmãos? Que Apocalipse 10, 1 a 7... já não é mais profecia, agora já é história, porque já aconteceu, já passou. Vocês creem nisso? Então João estava ali, ele viu aquela cena. Nós temos visto aqui que Deus elevou o seu profeta em espírito, numa êxtase, e ele viajou dentro do templo, e trouxe João e colocou aqui, lá naquele momento, e disse, João, o que você vê aí, escreva. Tudo que você vai sair viajando no tempo, vai escrever o Apocalipse. O Apocalipse são as coisas futuras. Mas Senhor, como é que eu posso? Eu vou adivinhar o futuro? Não, venha cá, eu vou lhe dar uma carona. Suba aqui no meu espírito, vamos na eternidade, eu vou levar você lá e você vai ver. Depois você anota tudo que viu e volta e deixa escrito na palavra. Esse era o papel de João. Mas quando chegou nessa hora, que esse anjo veio descendo, esses 7 anjos, e trovejou, e Deus falou algo ali naquela nuvem. Deus veio ali e falou com o profeta, com o 7º anjo que estava na terra, e João vendo tudo aquilo e anotando. Quando ele viu Deus falando, ele disse, que mensagem tremenda é essa? Eu vou anotar isso também. E Deus disse, pare, isso não. Essa é a única parte que você não vai escrever. Era a voz de Deus. A voz de Deus, o profeta disse que é um trovão. Um trovão é a voz de Deus. A voz de Deus é um trovão. Não precisa procurar um significado mais profundo nisso. Somente leia e creia. O irmão Brana disse que a voz de Deus é um trovão. Só isso. E quando Deus falou ali, João ia escrever. Se nós lemos Apocalipse 10, de 1 a 7, e Deus disse, não escreva. Essa parte, essa revelação, não é para ser levada lá para trás. Senão, o inimigo vai saber tudo o que está acontecendo e vai querer imitar e vai querer desmanchar o plano de Deus. Não diga isso. Coloque lá só os símbolos, porque ele vai ficar tentando descobrir e não vai saber de nada. Mas quando chegar esse dia que você viu, quando esse dia acontecer, o 7º anjo que estará na terra, ele disse em Apocalipse 17, ele revelará todos os mistérios de Deus. O que era mistério? O que não estava escrito. Isso era um mistério que muitos passaram nas eras tentando descobrir para que trouxesse Deus a essa terra novamente através de uma virgem. Ninguém poderia na era trazer isso, porque era um mistério oculto. A segunda vinda de Jesus Cristo era um completo mistério oculto. Vocês estão compreendendo isso, irmão? Mas era para ele vir terminar o seu ministério terreno. Mas ele viria. Como é que ele viria? Ninguém sabia.
Como ele vai pisar na terra de novo? O que é que ele vai fazer? De que jeito que ele vem? Então Deus não deixou isso mostrado, deixou isso em aberto, em oculto, durante todas as eras. Mas ele prometeu que quando estivesse para fazer isso, antes ele revelaria os seus mistérios através do seu profeta. Amém? Antes que Deus nascesse de novo aqui na terra, irmão, Deus nascer de novo, ele não já nasceu uma vez lá? Sim, lá ele nasceu como um homem, como um bebezinho, e entrou no ventre daquela virgem, e aquilo era um tipo do outro nascimento que ele teria aqui novamente. E ali nasceu aquele bebezinho e cresceu. Então o Espírito de Deus nasceu aqui na terra em um só corpo e fez parte do seu ministério. Mas quando ele vem no final, ele também escolhe pela sua graça uma virgem novamente. Essa igreja noiva, ela é a virgem escolhida de Deus. E Deus pega essa virgem e manda esse profeta. E quando esse profeta vem, ele vai falar a palavra da semente misteriosa que não estava escrito na Bíblia. Vocês estão captando isso? Então esta mensagem que foi revelada a essa noiva é uma semente da parte de Deus. E ele revelou através de um profeta. Veja, Moisés recebeu o anjo e escreveu. Paulo recebeu o anjo e escreveu também. Irmã Bruna recebeu o anjo, mas não escreveu, mas falou a palavra para essa virgem. Amém? E se ela crê que esse homem é verdadeiro, vindo da parte de Deus, ela disse: Senhor, eu aceito, aqui está a tua serva. Cumpra-se em mim conforme a tua vontade, Senhor. Mas, irmão Brana, como é que vai acontecer essas coisas que a gente vê, a igreja voltar a ser a igreja de Atos, o poder do Espírito Santo, tudo isso, todas essas promessas gloriosas, como pode ser isso? Eu posso escutar o profeta dizer: a virtude do Altíssimo virá sobre ti. Só Ele, irmãos, que está aqui nessa noite, é o que pode tornar essas sementes que a gente tem recebido, torná-la viva em nosso meio. É a virtude do Altíssimo, esse anjo revelador que veio ali naquela nuvem e ele não foi embora, ele está conosco para fazer a sua palavra se manifestar. É a noiva, a virgem, manifestando a Deus novamente aqui na terra. A mensagem das eras, o profeta diz assim: (147) Deus presenteia, 147, a era de Pérgamo. Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem. Veja o que significa virgem agora, irmão. Veja. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem. Pelos membros da noiva e através deles será cumprido tudo o que Deus prometeu ser manifestado na virgem. Amém? Pelos membros da noiva. Jesus vai vir de novo no seu corpo aqui, pisar aqui? Não. Pelos membros da noiva e através deles será cumprido tudo o que Deus prometeu ser manifestado na virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria. Mas essa palavra de promessa era para ele mesmo ser manifestado. Deus foi manifestado. Ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu a sua própria palavra de promessa na Virgem. Fora um anjo que lhe trouxera a mensagem. Mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus. Amém? A mensagem desse anjo
é a palavra de Deus. Embora não escrita, mas Deus prometeu que revelaria na voz do sétimo anjo. Amém? Então veja, a palavra, ele cumpriu naquela ocasião tudo que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si. Os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele, pois ele é a cabeça deles, e todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros de nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Agora aqui mais na frente ele diz: os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo a sua própria palavra. Agora note bem, ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, agora, ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora, ele cumprirá através da noiva. Ó, irmãos, é clara a palavra do Senhor. Certas coisas lá, ele não podia fazer. Nós já estudamos isso, já pregamos com isso aqui. Isaías 61, o ano aceitável e o dia da vingança. Ele não podia trazer o ano aceitável e o dia da vingança lá. Lá ele trouxe o ano aceitável como um cordeiro em um corpo sangrando na cruz. Mas agora, ó, o mesmo Deus, com essa virgem agora, para manifestar o mesmo Deus, essa era a vinda secreta dele. Não mais num só corpo, mas numa noiva, num muitos membros, o mesmo Deus se manifestando na terra. E esse mistério, quem foi que ensinou isso para nós? Foi esse profeta William Branham, que está ensinando aqui. É ele que está dizendo. Foi o profeta quem falou, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora, ele cumprirá através da noiva, palavras do profeta desta era. Amém? Essa obra que ele deixou para esse tempo específico. Amém, irmãos? Como aconteceria isso? Como a noiva pode perguntar, como aconteceria isso? É a voz ou é a virtude do Altíssimo que estaria nessa noiva. O anjo encontrou-se com o irmão Branham e falou a palavra. Esta revelação. Antes que aquilo ali acontecesse, o irmão Branham relata na mensagem de 62, ali foi em 63, antes que acontecesse aquilo ali é o encontro do irmão Branham com o anjo revelador para trazer a semente misteriosa que estava oculta. E que Deus prometeu revelar todos os mistérios na voz do sétimo anjo. Mas antes que acontecesse aquilo ali, para nós ficarmos bem fundamentados na palavra, na mensagem, nós vamos ler diretamente da mensagem que semente é essa. Amém? Essa semente que veio de Deus. Amém? Esse mistério que era Jesus de novo se manifestando aqui para terminar o seu ministério. Não estamos falando, irmãos, da vinda de Jesus para a ceia das bodas. Lá não haverá ministério algum. Lá é pegar nós e levarmos para a ceia. Não é ministério lá. Nós estamos falando do ministério que faltou ele terminar. E que ele prometeu que viria para terminar o seu ministério. Agora, essa maneira que ele viria, isso é que é o mistério para o diabo. O diabo se perturbou para achar ele lá como uma só pessoa.
quanto mais hoje ele não vai ficar perturbado para achar Jesus separado em um corpo de muitos membros. Porque o mistério é esse, que ele viria se manifestar na sua igreja noiva, num corpo de muitos membros. Essa igreja é o corpo de quem? De Jesus Cristo. Amém? Então veja, para nós ficarmos bem fundamentados na mensagem e termos segurança no que nós estamos crendo, para que vocês não fiquem fundamentados na palavra do pastor Jaime, isso não servirá para vocês. Eu não tenho palavra. A palavra que eu estou pregando aqui é a palavra que Deus já deu a este profeta. Então vocês devem ficar fundamentados na palavra deste profeta, de nenhum outro pastor, mas do profeta que Deus enviou a esta era. Então veja, antes que acontecesse aquilo, em 62, o irmão Branham na mensagem, Senhores, é este o tempo do fim, aquilo aconteceu em 63. Nessa mensagem 62, ele relata 6 sonhos que estavam mostrando aquele acontecimento. E 6 pessoas diferentes, irmãos que congregavam lá no tabernáculo de Jeffersonville. E um deles era um pastor chamado Júnior Jackson. Eu não vou ler todos os sonhos, mas eu vou falar só desse sonho de Júnior Jackson, que é um dos mais sobressalientes. Além desses 6 sonhos, o irmão Branham também teve uma visão, que eu vou ler aqui também para vocês. Uma visão daquilo que aconteceria. Em 62. Então, 6 sonhos, mais uma visão faz 7. É Deus, 7 é o número de Deus de perfeição. Amém? Então, nós vamos ler o sonho de Júnior Jackson. E o sonho de Júnior Jackson, falando daquela nuvem, vai dizer o que era, o que o profeta fez. Porque nós vamos ler aqui no 7º selo. E ele está afirmando o que aconteceu ali. Veja, o sonho de Júnior Jackson, ele diz aqui, 316, o 7º selo. 316. Agora, permitam-me somente lhe mostrar que isto é exatamente verdade e confirmá-lo. Agora lembre-se, se houver um espiritual ou profeta, eu, o Senhor, lhe falarei em visões e lhe darei a conhecer por sonhos, interpretando sonhos. É isso. José, ele podia interpretar sonhos e falar e ter visões. Isso é verdade? A congregação diz amém. Agora notem isto, que agora, quando isto aconteceu, Júnior se encontrava num campo que tinha uma grande pirâmide nele. O irmão Branham está relatando o sonho desse irmão Júnior Jackson, que era um pastor lá. Então, quando isso aconteceu, ele encontrava num campo que tinha uma grande pirâmide nele, dessa maneira. E havia algo escrito nas rochas. E eu estava revelando isso ao povo. Está certo, Júnior? Júnior Jackson disse, está certo. Mais ou menos um ano antes de acontecer. E notem, a próxima coisa agora. Eu apanhei algum tipo de alavanca e a cortei. E no interior era uma rocha branca. Amém? No interior da pirâmide, quando o irmão Branham destampou a pirâmide, que ele olhou para dentro, era uma rocha branca em que não tinha nada escrito. E nessa ocasião, saí para ir ao oeste. E eu disse a eles todos, não vão para o oeste, permaneçam aqui e olhem para isto até eu voltar. Fui para o oeste, para a explosão, que ali, nessa nuvem, houve uma grande explosão. Veja, fui para o oeste, para a explosão. Voltei para o leste, com o Espírito Santo, interpretando esta palavra não escrita. Vocês captaram isso agora, irmãos?
Ele disse que foi para o oeste, para a explosão, e depois da explosão ele voltou para o leste, e o Espírito Santo interpretando esta palavra não escrita. Agora, se isso não é perfeitamente o Deus Todo-Poderoso, quero que saibam o que é. Para que eu estou tentando dizer isto, amigos, é para lhe mostrar que estamos no tempo do fim. Agora, se esses outros estão perfeitamente em concordância com a palavra, assim está isto perfeitamente em concordância com a palavra. Estamos aqui, estamos no fim, amigos. Amém, irmãos? Então, quando o profeta foi ali, que trovejou a voz de Deus, ele voltou dali, e ele diz aqui, e o Espírito Santo interpretando esta palavra não escrita. Que palavra não escrita? Aqui Deus disse, João, não escreva esta mensagem. Não é para levar lá para trás. Deixe em silêncio esse 7º selo. Porque no tempo do fim, um homem virá e vai falar essa palavra, vai pregar essa palavra para o povo. E o irmão Branham disse que veio para o leste interpretando essa palavra não escrita. Amém? Porque essa palavra não escrita era o mistério da segunda vinda de Cristo para terminar seu ministério. Amém? Um ministério, como Jesus vai... Que ministério é que ele vai ter? Como a gente vai saber? Estava embutido, estava escondido. Mas Deus revelou para a sua noiva. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. O profeta disse que Deus está sussurrando o seu segredo, não a essas namoradeiras, mas a sua noiva virgem. Para ela que ele trouxe a semente. Revelando essa palavra, e a virtude do Altíssimo virá sobre nós para cumprir essa palavra, irmãos, na nossa vida. Ele está aqui nessa noite, Ele está nos preparando, Ele está fazendo que nós cresçamos espiritualmente, entendendo esses mistérios, juntando uma coisa com outra. A nossa fé, talvez a gente nem perceba, como Sansão lá. Sansão, enquanto estava lá, mesmo no mundo, nas trevas, caindo ali, levantando aqui, cometendo falhas, chorando. Oh Deus, me ajuda, eu estou aqui nessa escuridão. Às vezes rodando a pedra do diabo, escravizado pelo diabo. Mas o segredo de Sansão era que o cabelo dele crescia. Talvez nem ele percebeu. Talvez essa noiva nem esteja percebendo. Por conta é tão escura, tanta tentação. Às vezes você falha, vai para lá, vai para cá, mas Deus está fazendo o seu cabelo crescer. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida. É Ele que está fazendo isso. Ele está trazendo cada dia a sua fé a um grau mais alto que você nem se dá conta muitas vezes. Só quando você para de, meu Deus, o que eu era 2 anos atrás? Eu não sabia praticamente quase nada, mas hoje o Senhor tem me mostrado tantas coisas que está vindo ao meu coração. Isso está bom, eu estou gostando, que isso permaneça. E o final disso, irmãos, vai ser muito mais glorioso do que Ele tem feito até hoje. É Deus nos preparando para isso, para Ele mesmo se manifestar. Deus se manifestar aqui nessa terra. E Ele revelou essa palavra não escrita. Nós vamos ler aqui, para finalizar. O tempo corre bastante. Vamos ler o testemunho daquela nuvem. Na mensagem, o profeta do século 20. Antes, eu quero ler na mensagem respeito, para você saber quem é o mensageiro desta hora. Amém? Quem é que vem para fazer virtude sobre nós? Na mensagem respeito. E depois a gente vai ler o profeta do século 20. O irmão Branham diz no parágrafo 191. Mensagem respeito. Quando nós recebemos o Espírito Santo, isto não é apertar a mão do pastor.
receber o Espírito Santo é receber Cristo dentro de você. Amém? Receber o Espírito Santo é receber Cristo dentro de você. Porque Ele é o mensageiro de Deus do dia. Captaram isso, irmãos? O Espírito Santo é o mensageiro de Deus e nós devemos respeitá-lo. Amém? Nós compreendemos perfeitamente que o Espírito Santo primeiramente falou pela boca deste profeta a sua palavra. E essa palavra está rodeando este mundo e está chegando para todas as pessoas. Mas há uma classe de pessoa especial que recebeu o Espírito Santo, que é Cristo dentro de você. Ele é o mensageiro que está revelando o que Deus falou pela boca desse profeta. Hoje, Ele é que está trazendo essa virtude do Altíssimo, Ele está fazendo sombra. O Espírito Santo fará sombra sobre ti. E a virtude do Altíssimo te cobrirá, para fazer com que esta palavra se cumpra. Só aqueles que creem, só através dos filhos de Deus que Deus pode provar a sua palavra, irmãos. E é esse mensageiro. Ele é o mensageiro do dia. Por isso que ele veio ali, não para ir embora, mas para ficar com cada um de nós. Nós vamos ler aqui a mensagem, o profeta do século 20. Esta é uma narração, não do próprio irmão Branham, um autor que narra aqui este acontecimento. Mas é uma mensagem vinda, ordenada, liberada pelo profeta José Branham da Gravações da Voz de Deus. Mensagem, Gravações da Voz de Deus. O profeta do século 20. Veja a narração do testemunho, a nuvem de anjos. É aquela foto. Os irmãos sabem que ali tem 7 anjos formando aquela peruca branca e é o rosto de Cristo. É até bom depois virar essa foto de lado, para a direita. E o irmão Branham mesmo, quando estava vendo essa foto, e ele olhava, nem compreendia direito, o Espírito Santo disse, vire de lado. E ele virou ela para a direita. E quando virou a foto para a direita, ele viu quem? O rosto de Cristo. Amém, irmãos? E ali, esses 7 anjos estão formando a sua peruca branca. Peruca branca significa juízo. Voz de trovão, leão falando. Não mais cordeiro, leão falando a voz de Deus na segunda vinda misteriosa de Cristo para manifestar Deus aqui. A voz de Deus deve entrar em cada coração. A sua vida é a voz de Deus falando aqui nessa cidade. Amém, irmãos? Por isso que é tão importante a gente ter uma vida vivida na palavra. Porque a nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Amém? Então veja, esse testemunho, a nuvem de anjos, página 52, o profeta do século 20, a mensagem. Por muitos anos, o irmão Branham soube por revelação que chegaria a hora quando Deus demandaria dele que ele se mudasse para o oeste. Sem receber uma revelação direta de Deus, ele sentiu que gostaria de ir para Tucson. Ele, portanto, planejou conformemente. Em 22 de dezembro de 1962, quando se levantava da cama, uma visão irrompeu diante de seus olhos. Ele se viu no Arizona, de pé numa montanha, contemplando Tucson do alto. Ele se inclinou para tirar um carrapicho da calça. Seu filho José parecia estar de pé por perto. Ele se levantou e, ao fazê-lo, veio uma explosão do céu desde o sul. Foi tal explosão que sacudiu as montanhas, fazendo com que as pedras rolassem em costas abaixo. Como um terremoto, ela sacudiu os morros, quando esta explosão de trovão sacudiu a terra. Um fulgor de luz
que se transformou num grupo de 7 anjos poderosos, arrebatou para cima com tremenda velocidade. O impacto desta visão foi tão grande que ele literalmente se sentiu pasmo por vários dias. Ele se perguntou se isto significava a morte. Ele achou que não devia considerar isso, uma vez que José estava perto dele, ileso pelo choque da explosão. Entenderam até aí, irmãos? Aqui está sendo relatado no dia 22 de dezembro de 1962, quando o irmão Branham teve a visão daquilo ali. Como eu falei antes, aquilo ali foi confirmado, 6 irmãos sonharam, e 7ª foi essa visão que o irmão Branham teve em 62. Então, quando ele se mudou para este lugar aí, que é Tucson, oeste lá nos Estados Unidos, ele se mudou para lá para que a palavra de Deus pudesse se cumprir na vida dele. Amém? Então vamos seguir adiante. Tendo discutido esta visão peculiar com o autor, em 26 de dezembro, nós sentimos, conhecendo este maravilhoso profeta de Deus, que os anjos que vieram com voz de trovão foram enviadas de Deus como sinal de que ele saberia o que estava no capítulo 10 de Apocalipse com respeito aos 7 trovões que João ouviu, mas que não escreveu. Isto era uma suposição. Ninguém sabia com certeza o que significava. O reverendo Branham mudou-se para Tucson imediatamente. E não estando em reuniões no momento, ele foi caçar nas montanhas com 2 amigos, Jenny Norman e Fred Sotman. Os 2 amigos não foram na companhia imediata do reverendo Branham enquanto caçavam, mas estiveram a alguma distância à parte, enquanto o reverendo Branham estava na encosta da montanha. Sim, aqui já é uma afirmação. Enquanto o reverendo Branham estava na encosta da montanha, ele se curvou para tirar um carrapicho da perna da calça. Está vendo, irmãos? O que ele tinha tido na visão agora estava acontecendo em realidade. Ele está narrando. Os 2 amigos ficaram distantes. O reverendo Branham estava na encosta da montanha. Ele se curvou para tirar o carrapicho da perna da calça. Enquanto assim fazia, uma poderosa explosão saiu do sul, balançando as montanhas de tal modo que pedras grandes arredondadas pela erosão rolaram em costa abaixo, e pedras pequenas pareciam dançar de um lado para o outro. Por um momento, ele temeu que algum caçador o tivesse atingido. Ele ficou tão chocado com tudo isto. Então vieram, em realidade, 7 anjos poderosos como uma pirâmide, ou a letra V, precipitando-se em sua direção na velocidade da luz. Pareceu-lhe ter sido arrebatado neles, e com seu terrível trovão. Então uma voz clamou: volte para o leste. Ele sabia que era tempo de voltar a Jeffersonville para pregar os 7 selos e revelar os mistérios não escritos dos trovões no livro de Apocalipse. Amém? Agora aqui está a verdade. Os 2 homens que estavam com ele correram e tentaram encontrá-lo. Eles tinham visto a luz, mas não tinham visto os anjos na luz ofuscante. Eles ouviram o terrível trovão quando rugiu do sul. Eles viram o homem de Deus abalado pela poderosa visão. Esta cena aconteceu fora de Flagstaff, Arizona, no exato dia e hora deste tremendo evento. O que pareceu ser uma nuvem formou-se no céu. Ela tinha 30 milhas de largura, ou 48 quilômetros, e 26 milhas de altura, 42 quilômetros. Estava na parte da atmosfera em que nunca se formam nuvens, tampouco se podem formar. Mediante investigação, muitas fotos foram tiradas. Constataram que não tinha havido jatos no ar, e não sabia de que maneira as nuvens poderiam ter se formado. Os meteorologistas escreveram um jornal científico sobre esta nuvem peculiar
em forma oval, que era tão grande e se deslocava rapidamente em direção leste. Ninguém faz ideia de onde ela veio, como chegou ali e para onde foi. Mas o povo que conhece a verdade sobre essa nuvem, amém, irmãos? Tem um povo que sabe a verdade daquela nuvem. Tem pessoa que tem medo daquela nuvem, mas tem um povo que sabe a verdade daquela nuvem. Não tenha medo dessa nuvem. Isso é algo especial de Deus para nós. Então veja, um povo que conhece a verdade sobre essa nuvem. Uma nuvem de anjos que Deus permitiu que se manifestassem para confundir os olhos do mundo. A revista Life, de 17 de maio de 1963, apresenta 4 fotos da nuvem. A revista Science, de 19 de abril de 1963, na capa da frente, também apresenta a foto. Em março, o reverendo Brana voltou para o leste para pregar sobre os selos. Do dia 17 ao 24 ele ensinou. O que ensinou, ele nunca soube previamente. Na verdade, ele ensinou de tal maneira a corrigir certas coisas que previamente havia ensinado. Tremendo isso, né, irmãos? Um profeta de Deus, com o ministério daquele, foi suficiente e humilde para corrigir alguma coisa que ele tinha ensinado errado. Essa é uma virtude grande da parte de Deus. Não foi também o que Saulo fez quando encontrou a coluna de fogo? Saulo matava, perseguia, não matava, mas assistia a morte dos cristãos. Mas quando ele recebeu a coluna de fogo, ele disse, agora eu vou ter que mudar um bocado de coisa. Quando a luz bateu nos seus olhos, ele disse, o caminho é duro, mas eu tenho que voltar desse caminho. E a humildade em seu coração fez com que ele chegasse na simplicidade de Deus. E aqui um profeta, e tinha ensinado algumas coisas que ele ouvia falar de grandes estudiosos, porque isso sempre foi um mistério. Mas quando Deus o encontrou, que o revelou, ele pregou de certa forma, ensinou de tal maneira a corrigir certas coisas que previamente havia ensinado. A razão para a correção foi que cada dia, enquanto esperava em Deus, aquela chama de fogo âmbar aparecia, e da nuvem a voz de Deus falava, revelando-lhe a exata verdade do conteúdo dos selos e o que os 7 trovões proferiram. Assim diz o Senhor, na boca de um profeta retornou a esta geração, a última geração, porque todas as coisas estão se cumprindo conforme a palavra do Senhor. Amém? Deus falando, revelando a exata verdade do conteúdo dos 7 selos e o que os 7 trovões proferiram. Na mensagem das eras, nós já lemos isso, que esse era o ministério de Malaquias 4. Revelar os 7 trovões. E o que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. A voz de Deus. O assim diz o Senhor, para trazer Deus manifestado nessa era, através agora de quem? Epístolas vivas. Não mais escrita em pedras, como Moisés escreveu. Não mais escrita em papel, como Paulo escreveu. Agora o irmão Brana veio trazer a palavra falada para ser escrita em carne humana, na igreja noiva de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê a consideração certa de tudo que Ele tem feito para nós nessa hora. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, Senhor, nós cremos, Senhor, plenamente em Tua palavra e cremos que o Senhor está conosco como o Espírito Santo para fazer sombra, meu Deus, nesta semente que o anjo do Senhor trouxe para entregar essa noiva virgem, Senhor. Nós temos recebido estas palavras de semente em nossos corações e nós queremos alinhar a nossa vida com a Tua palavra, Senhor. Nos afastar de todo pecado,
de toda coisa, meu Deus, perversa que nos rodeia. Nós queremos ser pessoas diferentes, mais humildes, Senhor, suportar mais as coisas que acontecem na nossa vida, para que o Teu Espírito Santo possa ser representado através da nossa vida nessa terra, Senhor. Nos ajuda a fazer isso, meu Deus. São tantos os problemas, tantas coisas acontecendo, mas nós queremos suportar, Senhor, no amor do Senhor, a todas as coisas, Pai. Nos ajuda a vencer, meu Deus, e que esta palavra de promessa, esta semente, vindo de Ti, que é o varão, Senhor, possa encontrar o nosso ventre espiritual e o Senhor possa nascer e se manifestar aqui nessa terra para terminar o Teu ministério que prometeste, Senhor. Nós queremos ser a Tua palavra viva, manifesta em carne, Senhor, para glorificar a Ti em todas as coisas. Obrigado, meu Deus, pelo anjo que o Senhor enviou e por esta mensagem gloriosa, estes mistérios revelados que está convertendo nossos corações para nós sermos esta igreja de Atos dos Apóstolos, Senhor. Nós confiamos e entregamos tudo em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa nos conduzir de volta aos nossos lares, com esta fé, esta revelação, caminhando firme, vencendo as enfermidades, vencendo a opressão, vencendo todas as coisas, todo obstáculo que o inimigo colocar em nossa frente, que nós possamos vencer com esta revelação que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Esse mistério que o Senhor tem revelado aos nossos corações. Possamos crer verdadeiramente em Ti, meu Deus, e marchar firmes e confiantes e glorificando o Teu nome, ó Pai. É isso que nós queremos para a nossa vida, Senhor. Nos ajuda e nos leva de volta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós Te pedimos essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Creia, irmão, que Ele está velando por ti. Na hora do perigo, sempre o diabo lança a sua seta de incredulidade, dizendo que Deus não está com você, que não se importa. Mas o diabo é mentiroso, porque ele diz aqui: eis que eu estou convosco todos os dias. Amém? E é Ele quem pode te ajudar, e Ele vai te ajudar. Deus abençoe a todos.